Olá, minha gente. Mais uma vez aqui para fazer uma leitura para vocês de um trecho de um livro muito, muito, muito importante que eu estou lendo, que embasa o meu trabalho. É um livro bastante técnico, é um livro que não é como os outros que eu tenho lido aqui para vocês, que traz dicas, que traz sugestões, que um livro, livros mais simples de entender, né? Os que eu tenho trazido. Esse é um livro bastante técnico mesmo. É claro que é acessível a todas as pessoas, está nas principais livrarias, e é um livro que, se os pais se interessarem em ler, vale muito a pena. E também os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes precisariam ler, sim, para poder entender melhor sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente e do ser humano, para a gente poder entender determinados comportamentos, determinadas situações que as pessoas vivem e às vezes a gente não tem respostas. Esse livro fala sobre, basicamente, os traumas da nossa vida e como esses traumas acontecem. Eu sou a Joana Moraes, psicoterapeuta, mentora de educação parental, e trago aqui toda sexta-feira a leitura de um trecho de algum livro que eu estou lendo e que eu indico para pais, mães e profissionais da infância. E eu estou falando do livro O Mito do Normal, do doutor Gabor Maté, um psiquiatra que mora no Canadá, um livro de mais de 400 páginas, olha só, um livro grande, que traz muita pesquisa científica, muito embasamento teórico, não só do Dr. Gabor Maté, mas também de autores que ele cita nesse livro, de pesquisadores, médicos, psicólogos, enfim. É um livro assim muito rico para quem trabalha com a educação e para quem trabalha no atendimento de crianças e adolescentes e com pais e mães. Se todo profissional que trabalha com a educação lesse esse livro, nós teríamos escolas melhores, nós teríamos escolas menos violentas. E eu falo de violência, gente, aqui, de uma forma assim bastante clara, e algumas pessoas entendem como, uau, nossa, mas isso não é violência. As violências, elas são muitas vezes invisíveis e são diárias e acontecem nos pequenos gestos que nós, enquanto pais e mães, professores, médicos, pediatras, psicólogos, sem perceber, cometemos com nossas crianças e nossos adolescentes. E como elas são tão naturalizadas, que entra nisso aqui o mito do normal, tudo ficou normal, nós nem percebemos como violência. Por isso que é importante a gente dar nome. É violência algumas atitudes que nós cometemos em nome do amor e da boa educação. É claro que ninguém, em sã consciência, e das pessoas que eu atendo, que eu conheço, que eu estudo, ninguém acorda de manhã e diz assim: hoje eu serei violento com meu filho ou com a minha filha. Nenhum professor sai de casa e diz assim: ah, hoje eu vou ser violenta com as crianças dentro da sala. Não. Isso acontece de forma que a gente não percebe. Isso acontece de forma que está tão naturalizado no nosso dia a dia que a gente não entende como violência. E é muito importante que a gente dê um nome real para isso, para essas ações que nós cometemos. E por que são violências? Porque vão contra a natureza humana, porque vão contra as necessidades humanas, porque vão contra as necessidades de um bebê, de uma criança, de um adolescente.
porque são necessidades diferentes das necessidades dos adultos e que precisam ser atendidas. É como a gente olhar para um filhote de cachorro, de gato, de macaco, de leão. Aqueles filhotes, eles precisam de algumas coisas específicas que a sua mãe sabe e entrega. Muitos humanos não entregam o que os seus filhotes precisam, ou por desconhecimento, ou por desconexão, ou por atender às sugestões externas, pela falta de intuição, pela falta de acreditar no seu potencial, de cuidar daquele ser que precisa. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando nos ensinaram lá atrás, eu falei isso algumas vezes também, eu fiz isso com os meus filhos. Deixa a criança chorando no berço até ela cansar, porque daí ela dorme e ela aprende. Isso é uma violência contra um bebê. A gente não faz porque quer. Nossa, eu vou ser violenta com ele, deixa ele chorar. Não. A gente faz porque não sabe, por desconhecimento. Por isso que é importante a gente dar o nome. Vai contra a natureza humana ficar chorando no berço até cansar. Quando o bebê chora no berço, é porque ele está necessitado do colo da mãe, do cheiro da mãe, do calor do corpo da mãe. Daquela mãe que ele tinha uma conexão imensa durante os 9 meses, que ele nem sabe ainda que ele não é parte do corpo da mãe. Um bebê ainda não entendeu que não é parte do corpo da mãe. Ele vai começar a perceber isso lá na frente. Enquanto é um bebê, a gente precisa dar o que ele precisa. Colo, atenção, conexão amorosa, olhar, afeto, presença, paz, segurança. É disso que um bebê precisa. Quando ele está chorando no berço e a gente deixa chorar, ele não aprende que precisa chorar porque a mamãe tem que trabalhar. Não é isso que ele aprende. Ele nem sabe o que é trabalhar. Ele nem sabe quem é a mamãe e quem é ele. Para ele é tudo uma coisa só, ainda. O que esse bebê precisa e o que ele aprende quando ele fica chorando até cansar é que não adianta tentar fazer coisas para sobreviver, pedir socorro. Não adianta, ninguém vai me atender. E isso fica no inconsciente da criança. E é assim que ela cresce para a vida. Não adianta lutar pelo que eu quero. Eu não vou conseguir mesmo. Então, por que a criança para de chorar? Porque ela se adapta ou porque ela cansa. Isso não quer dizer que ela aprendeu a não ser manhosa, nada disso. E foi isso que a gente aprendeu a fazer com alguns pediatras, com alguns psicólogos, com algumas pessoas que fazem treinamento do sono, algumas super nanes que apareceram por aí dizendo para a gente que isso era certo. E isso não é. Isso vai contra a natureza humana. Está aqui e está em outros estudos que eu já li aqui para vocês. Por exemplo, no livro, que eu já li algumas partes aqui para vocês, alguns trechos, da Laura Gutman, também fala sobre isso. Da natureza humana, o quanto que a gente não consegue entender as necessidades da natureza humana. E tudo isso pode gerar traumas que ficam lá no inconsciente que a gente, quando chega na vida adulta, não sabe por que tem certas barreiras, certas dificuldades, por que a gente congela diante de algumas situações. Por isso que a gente precisa aprender muito para poder ajudar os pais, para poder trabalhar com criança e trabalhar com adolescente. Eu sinto muito quando eu vejo professores, escolas, enfim, toda a área da educação, uma grande parte ainda da educação, do sistema de educação no Brasil, ainda preza pelo castigo, pela punição. Ainda acredita que deixar a criança chorar vai fazer ela aprender a
não ser manhosa, vai fazer ela aprender a ter limites. Não é nada disso, gente. A gente precisa estudar. É lamentável como profissionais da educação ainda não têm consciência disso. Mas vamos lá. Vou ler para vocês aqui um trecho do capítulo 13, onde o título do capítulo é o seguinte: forçar o cérebro na direção errada, a sabotagem da infância. Forçar o cérebro na direção errada é a sabotagem da infância. Vou ler aqui um trecho um pouquinho longo, não, meia página, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. O senhor já foi acusado de culpar as mães? Perguntei ao pediatra e pesquisador de Harvard, Jack Shonkoff. Então, o Dr. Gabor Maté contando que fez essa pergunta para o pediatra de Harvard. E aí ele responde: eu me preocupo bastante com isso, respondeu ele. Se falamos sobre quão influente é o ambiente das relações, podemos acabar descambando num terreno escorregadio, com as pessoas dizendo: pais e mães estão fazendo um trabalho ruim, é culpa deles. Então, o médico diz aqui que ele tem que tomar cuidado com isso, porque quando diz que os pais são responsáveis, está dizendo que ele está colocando uma culpa em cima deles. E aí, Shonkoff, cujo trabalho já lançou luz em grande parte da ciência do desenvolvimento humano inicial, resumiu então o dilema central encarado por alguém que tenta se relacionar de modo honesto com essas questões. Não se pode dizer que pais e mães são extremamente importantes na vida dos filhos, mas que se houver um problema, isso não tem nada a ver com eles. Olha só, gente, que interessante. A verdade, no entanto, é que pais e mães não criam filhos isolados da sociedade, que é exatamente isso que eu falei. Nós seguimos orientações, né? Então, lá na época, lá atrás, quando os meus filhos eram pequenos, meu filho tem 33, a minha filha tem 29, 28. Quando lá atrás ele era um bebê, a pediatra também dizia isso. Deixa chorar um pouco lá no berço, daqui a pouco para. Então, os pais não educam sozinhos. Por isso, a gente não pode culpar os pais se algo deu errado ou se algo não está funcionando. Não é uma questão de culpa, mas sim de responsabilização, né? Se está acontecendo alguma coisa, eu que sou o adulto responsável por essa criança, preciso tomar alguma providência. Mas aqui foi o que eu sempre disse para vocês: nunca é sobre julgar o comportamento dos pais, mas sim de trazer esse olhar para a necessidade da criança. Então, continuando. Nossa ecologia cultural não dá apoio a uma criação de filhos sintonizada, presente e conectada. Como vimos, a desestabilização começa com o estresse transmitido aos bebês ainda no útero, com a mecanização do parto, porque no capítulo anterior ele fala sobre o parto, as cesáreas, né, os partos cirúrgicos, e como uma coisa natural, né, que foi para todas as mulheres e não só em caso de necessidade. Então, ele fala, né, que o bebê ainda no útero e com a mecanização do parto, com a atenuação do instinto materno e paterno e com a negação das necessidades do desenvolvimento da criança. Então, percebe que é uma série de fatores que contribuem com a educação de uma criança. Ela prossegue com as pressões econômicas e sociais, cada vez mais intoleráveis, exercidas hoje em dia sobre pais e mães, e com a erosão dos vínculos comunitários. E é magnificada pela desinformação que pais e mães receberam a respeito de como educar os filhos. Então, é tudo isso aqui, né, que eu já disse. A gente não tem todas as informações, a gente não estuda para ser pai e mãe, a gente simplesmente resolve ter um filho
baseado em tudo que a gente já ouviu falar e já ouviu fazer e sem base científica. Nós colocamos filhos no mundo e me incluo nessa. Quando eu tive meus filhos, eu lia algumas coisas, eu já era interessada, né, nisso, porque eu já trabalhava na educação, mas não tinha assim, eu vou estudar para ter um filho. Não. Depois que o filho nasceu, é que eu comecei a me interessar por algumas coisas, assim como hoje em dia ainda é assim. Mães e pais fazem amorosamente o seu melhor. E pelo menos eu fiz, ele diz. Também sei muito bem que o meu melhor era limitado pelo que eu ainda não sabia, nem sobre mim mesmo, nem sobre criar filhos. Olha que lindo, gente. Dr. Gabor Maté tem 75 anos, 78 já acho. Um médico maravilhoso, escritor, já escreveu centenas de livros e assim, trazendo sempre essa ideia do trauma, da educação de filhos. É maravilhoso, vale muito essa leitura. Então, ele diz com essa humildade, né? Eu não sabia sobre mim mesmo e nem sobre a educação de filhos. Por mais nobres que sejam nossas intenções, nossa capacidade de segui-las é muito influenciada por nossas experiências iniciais e traumas não resolvidos, pelas expectativas sociais que somos encarregados de transmitir a nossos filhos e pelos estresses da vida. Saber disso me liberta do sentimento de culpa. Sobretudo, vejo as marcas que as limitações do meu eu, mais jovem, deixaram nos meus filhos. Então, gente, só vou terminar aqui. Não é automaticamente, mas pelo menos tenho consciência de que a culpa e a responsabilização não servem para nada e, além disso, não são mais importantes, em especial quando entendemos o contexto. Como ressaltou James Garbarino em 1995, precisamos deixar de lado a culpabilização dos pais e dar uma boa olhada no desafio de criar filhos num ambiente socialmente tóxico. E hoje, olha, isso ele fala, né, em 95, Dr. James Garbarino, que é uma referência que o Gabor Maté traz aqui. Uma das referências. Então, gente, se lá em 95 ele já falava de uma sociedade tóxica, imagina agora, que em 95 a gente não tinha essa explosão das redes sociais como a gente tem hoje. Imaginem agora, nesse ambiente tóxico que nós vivemos, desse mundo capitalista competitivo, cruel, que violenta as crianças, que abusa sexualmente das crianças, que é extremamente violento mesmo, né? No sentido da palavra, a gente vê brigas aí polêmicas na internet por opiniões divergentes. Imagina como é difícil criar filho hoje. Por isso, o meu trabalho aqui com vocês, nas escolas, nos atendimentos, em palestras, em empresas, em todos os lugares, eu falo sobre a importância de nós olharmos para a necessidade do vínculo afetivo entre pais, mães, filhos, avós, professores, gestores. O quão importante é o vínculo emocional, afetivo entre as pessoas. Eu me sinto muito responsável, sim, por coisas que eu fiz com os meus filhos e por coisas que eu não fiz, por não saber. Já passou, eu não tenho como voltar atrás, mas eu tenho, sim, como fazer diferente hoje. Eles já são adultos, você pode estar pensando, mas os filhos são filhos eternamente. E filhos adultos têm outras demandas, outras questões para a gente lidar e olhar de relacionamento. Muitas dores que ficaram lá atrás vão refletir na vida adulta, é claro. E eu, como mãe, consigo hoje olhar para eles e dizer: me perdoa, foram coisas que eu não sabia como fazer, mas agora a gente pode fazer diferente. E a gente tem sempre oportunidades de resolver algumas situações que ficaram pendentes. E se você tem filho adolescente,
o momento é agora, porque a adolescência é a segunda oportunidade que a gente tem de reconectar com os nossos filhos. É nossa responsabilidade, sim, de olharmos para os nossos filhos, para as crianças e para os adolescentes e promover uma ação para que eles cheguem mais perto de nós, para que eles não se afastem. Nós precisamos conquistar os nossos filhos todos os dias. É trabalhoso. E como nós não sabíamos de nada disso, há pouco tempo, né? Há poucos anos, muita informação tem chegado para nós, graças a Deus, coisas que nós não sabíamos antes. Hoje nós temos acesso, nós temos conhecimento. Eu estou aqui trazendo conhecimento. Muitas outras pessoas estão trazendo conhecimento. E nós precisamos olhar para esse conhecimento, para que nós possamos fazer uma educação mais saudável, mais amorosa, mais afetuosa com os nossos filhos, para que eles não tenham que buscar anestesias para suas dores nas drogas, nas telas, na autolesão, na bebida. Então, é disso que eu estou falando. É com isso que nós precisamos nos preocupar. Como que nós vamos trazer os nossos filhos para perto e tentar o máximo afastá-los de todos esses perigos, de forma que a gente consiga comunicar o nosso amor, para que eles cheguem, para que a gente abra espaço para eles chegarem, para que a gente dê oportunidade de resgatar coisas que ficaram lá atrás, doloridas. O Dr. Gabor Maté, ele fez uma pesquisa muito linda com pessoas viciadas em crack. E ele constatou, durante anos e anos, décadas de pesquisa, trabalhando com essas pessoas, ele constatou que o vício nada mais é do que uma anestesia para o trauma, para a dor que está lá dentro do nosso coração e que muitas vezes a pessoa não consegue lidar com essa dor. Já falei aqui algumas vezes, a criança que se autolesiona, se corta, ela declara que essa dor faz isso para ver se essa dor pode ser maior do que a dor que ela sente lá dentro, para ver se alivia a dor que ela sente lá dentro. Esse é um tipo de anestesia para a própria dor. Mas hoje nós temos milhares de vícios que só servem para anestesiar a dor que está lá dentro. Então, quando a gente olha para uma pessoa que está entregue a algum vício, nós não podemos condenar, julgar, nada, e nem olhar para o vício, nós precisamos olhar para a causa. Por que que essa pessoa chegou nisso? E tentar chegar na dor e curar a dor para que ela consiga se libertar do vício. Gente, eu quis trazer aqui para mostrar para vocês o quanto é importante a gente estudar e o quanto eu estudo para poder ajudar todas as pessoas que chegam até mim. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Até a nossa próxima leitura da semana que vem. Curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E quem se interessar, o mito do normal, do Dr. Gabor Maté. Um beijo no coração, fiquem com Deus.